Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 17 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Muito bem, o universo inteiro ouviu vocês. Então tá bom. Então vamos envolver a nossa irmã Rosiane, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Vamos orar? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Agora, nesse momento, divino amigo, voltamos nossos pensamentos com o desejo de pedir-te que nos ampare mais uma vez no decorrer do estudo da noite de hoje. Amplia o nosso entendimento para que assim, divino amigo, possamos sair daqui mais revestidos da boa vontade, do melhoramento por cada um de nós. Evidentemente, Senhor Jesus, também rogamos a intercessão dos nossos tutores espirituais, estes que nos assistem no dia a dia e sabem intimamente de nossas dificuldades. Em teu nome, divino, rogamos ao nosso Pai Celestial o amparo, a permissão e a assistência de todos. Muito obrigada, Jesus. Nós vamos retomar então o nosso estudo, da semana passada, em que nós estamos acompanhando uma mãezinha, né, Rosiane? Sim. Uma mãezinha ali intercedendo pelo seu filho, que é o Marinho. Confere? Confere. Que é um sacerdote que está desencarnado, mas que faliu. Faliu, então ela está pedindo o amparo do senhor Alexandre para ajudar esse filho. E hoje nós vamos acompanhar essa intercessão, essa forma do senhor Alexandre, conduzir, fazer essa intervenção em relação a esse sacerdote que já está desencarnado. Então nós vamos hoje adentrar no campo, num estudo e nos surpreendermos realmente um pouco mais com o mundo espiritual, certo? Então vamos, e nós estamos na fala do Alexandre, o André Luiz está ali a interrogar, a indagar, questionando, então vamos acompanhar esses questionamentos do André Luiz. Só complementando a sua informação, essa intercessão desta mãezinha que pede ao instrutor Alexandre já se vai por 10 anos. 10 anos. E hoje a gente vai entender, por que tanto tempo de dedicação a essa intervenção, Obrigada, minha irmã. Vamos nós então, Augusto presente, agradecendo semana passada o nosso irmão Paulo, deu voz ao Alexandre, obrigada, Paulo. E hoje vamos dar continuidade com o nosso irmão Augusto. Ainda está a fala do senhor Alexandre a partir do apegam-se, Bora lá? Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. E o que ele está falando? Nessa leitura aqui específica, quando ele diz, apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios. Concílios são aquelas reuniões para decidir o que tem, o que não tem que fazer, as regras, Estudo apenas os livros eclesiásticos. Ele está falando de quem? Dos sacerdotes. E isso não só os sacerdotes. Vamos transformar isso aqui para o movimento espírita? Vamos pensar aqui. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios. O que o povo mais se apega dentro da instituição espírita? Diretrizes. Em detrimento do ser humano, muitas vezes. Ai, tia, como é que isso acontece no centro espírita? Olha, diretrizes está falando que você só pode, isso aconteceu, você só pode abrir a venda a partir de 18 horas. Antes disso, não pode. A pessoa me chegou 17 horas, está tudo pronto, fugiu não, está acompanhando alguém no hospital, soube que aqui vendia, estou dando só um exemplo, tá?
que aqui vendia as coisas gostosas, saudáveis, mais baratas, e ela com um pouquinho de dinheiro veio, mas ela tinha que voltar correndo, porque ela deixou o seu paciente lá sozinho quando ela veio aqui, porque ela não tinha nem almoçado e estava só com um golinho de café o dia inteiro. Aí ela chega, ela tem que voltar, o que você vai fazer? A diretriz diz que só pode vender a partir de 18 horas. Mesmo uma pessoa tendo contado tudo isso, o que você vai fazer? Quem que você vai valorizar mais? A letra ou o espírito? Minha irmã, eu vou abrir exceção para você. É só a partir das 18, mas eu lhe entendo. Eu vou até pagar para você. Tome, leve, não se preocupe não. Isso é a gente colocar o ser humano em primeiro lugar, em detrimento das diretrizes. Se você já acompanhou a história da Madre Teresa, um dos processos da expulsão dela é porque ela era professora de inglês dentro do convento, ali na Índia, em Calcutá, e uma das regras era, se alguém bater do lado de fora pedindo socorro, não abra o portão, porque eles vivem confusão aí fora. Não abra o portão. E aí alguém bateu pedindo, pelo amor de Deus, não me deixe morrer, me socorra. Ela não contou conversa, abriu e colocou para dentro. Quem que ela valorizou? A diretriz ou o ser humano? Entende? Então, é isso. Então, apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros espíritas, eu estou fazendo aqui uma transferência para a gente, e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas que muitas vezes são absurdos. Quantas vezes a gente não vai criando programas absurdos, mesmo dentro do movimento? Não, só pode ganhar a cesta básica se assistir tantas aulas, tantos dias, se fizer isso. Gente, e a gente vai inventando as coisas. Então, qual é a nossa diretriz verdadeira? Existe uma. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Outra diretriz que nós não podemos esquecer: a casa é de Jesus, a casa não é minha. O trabalho é de Jesus, o trabalho não é meu. Então, quantas vezes nós queremos fazer do jeito que a gente quer, abrindo mão da vontade do Cristo? Olha, gente, todo o trabalho, quando a gente convida alguém, né? Minha irmã, vem cá, vamos trabalhar. Você sabe por que Jesus está fazendo isso? Ele quer te tratar. Ele quer me tratar. Quando ele nos convida ao trabalho, é porque ele quer nos tratar. E a melhor forma é trabalhando. E eu não posso, se eu estou numa condição de coordenador, ou se eu estou numa responsabilidade, eu tenho que entender que aquela pessoa que vai trabalhar, ela também está em tratamento e eu não posso trabalhar. Eu não posso fazer disso um tormento. Uma das editoras do canal passou a mensagem: tia, por favor, não esqueça de mandar as gravações, porque eu fico desesperada, porque no dia seguinte, assim, o trabalho do Cristo não é para nos desesperar. Ela está fazendo do trabalho um tormento. Tem alguma coisa que está errada. E quem foi que criou essa ansiedade? Porque nunca eu digo assim, gente, o estudo é hoje, amanhã eu quero publicar. Eu já falei isso alguma vez. Eu digo, minha irmã, você tem uma semana para publicar. São 7 dias. Quem enfiou na tua cabeça que tu tem que colocar isso amanhã? Então a gente vai criando torturas. E você fica ansioso e quer passar a tua ansiedade para o outro ficar ansioso. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente quer pegar a minha ansiedade e transferir para o outro. Bora, vamos. Eu estou servindo a quem? O trabalho do Cristo, ele tem que nos trazer paz, harmonia e segurança. E eu não posso torturar o outro. Porque eu tenho que entender que o trabalho do outro é Jesus trabalhando, aperfeiçoando essa criatura que, de forma de uma coincidência, foi chamado para o trabalho. A gente sabe que não existe coincidência. Entendeu isso? Entendemos isso? Né? Então é isso que a gente tem que começar a parar e pensar. Então muitas vezes a gente está na figura de coordenador, mas nós nos tornamos
torturador. A gente quer deixar o outro ansioso. Então, tenhamos muito cuidado se estamos na posição de coordenador, se estamos na posição... A gente tem que entender isso. Então, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o trabalho do Cristo, ele tem que nos trazer uma paz íntima, uma felicidade. Porque já temos o trabalho profissional a nos torturar. É por isso que a gente diz, não transforme o centro espírita numa empresa. Não traga o profissional para cá. A gente precisa do cristão aqui dentro. Então, o que você fazer na sua empresa, faça lá. Aqui dentro é a casa do Cristo. Né? Ah, mas lá na empresa eu não fazia isso. Você fazia lá. Aqui o trabalho é do Cristo. Eu bato e repito, meus irmãos, se eu chamar o Augusto para palestrar, eu estou chamando o espírita ou estou chamando o biólogo? É o espírita. Qual é o currículo que eu tenho que apresentar do Augusto? É o profissional ou o espírita? Quanto tempo você tem de atividade? Quais atividades que você faz? Qual o centro espírita que você está vinculado? Qual é a área dentro do centro espírita? É mediunidade? É evangelização? É juventude? Esse é o currículo espírita dele, que é importante a gente ouvir para aí sim a gente ter segurança. Ele, como biólogo, ele pode usar um pouco daquilo que ele aprendeu para dar, de certa forma, vamos dizer assim, para que ele possa fortalecer mais ainda um assunto. Ele tem capacidade de compreender mais se, de repente, o André Luiz começar a falar da parte da biologia, da parte da ação de um biólogo em a natureza. Aí ele tem mais subsídio para entender. Isso aí pode até nos ajudar. Por exemplo, nós vamos iniciar uma obra agora que eu digo, Senhor, vamos precisar de ajuda. Mecanismo da mediunidade é uma obra dificílima, técnica e evolução em 2 mundos. 2 obras extremamente técnicas que vai ser muito bom se nós tivermos uma pessoa da área para nos ajudar. Física, química, biologia. Não é só física, é física, química, biologia, astronomia. Jesus vai mandar. Ou está mandando já. Entende? Então, são esse tipo de situações que ele está falando aqui especificamente de um sacerdote, porque vai ser atendido um sacerdote. Mas isso acaba se estendendo a todas as religiões. Por quê? A gente muda de uma encarnação, a gente muda muitas vezes de uma religião, mas a gente traz todas as crendices, todas as atitudes, eu uso uma palavra, atavismo, que é a repetição do passado, né? Você traz aquilo de forma atávica e acaba sendo o mesmo sacerdote dentro do espiritismo. Às vezes tem irmãs dentro do espiritismo que tu olha, tu diz é uma freira. Mas aquela freira superior, né? Que olha assim pra ti e tu diz, pronto, matou. Eu falei o quê? Freira superior, né? Pra você, é madre. Você vê como eu sou uma pessoa distante, né? Já é um título, né? Desculpa. Corrigindo, é uma madre superior. Não tem? Você, né? Não, ela já olha de cima te julgando, né? Te julgando. É sempre aquele ponto de julgamento, né? E de superioridade. Se eu, espírita, começo a me colocar numa condição de superioridade, ou seja, me achando um ser mais evoluído, isso já está me denunciando o quê? Orgulho, vaidade. Logo, não sou nada de superior. Se nós começarmos com essa ideia de que somos espírito superior, cuidado, você está entrando num processo de fascinação. Tá? Porque se a gente pegar para o Chico, que é um espírito superior, e se nós fazíamos alguma pergunta, ele dizia, eu sou um cisco. Cisco é o finalzinho do nome Francisco. Ele tirava o Fran e dizia, eu sou só um cisco. Quando perguntava dele, Chico, quando você for, o que vai ser? Ele disse, meu irmão, eu sou um capim. Aí vem um animal, come o capim e nasce outro capim. Então, uma das características de um espírito superior é porque a referência dele é o Cristo.
E como a referência dele é o Cristo, que é o modelo e guia da humanidade, ele já percebe que ele é uma pulga. Então, quando nós verdadeiramente tivermos o Cristo como referência, nós vamos começar a nos identificar como uma pulguinha. Começando a ler agora. Certo. Justamente Alexandre faz essa referência que você está falando, que dentre as criaturas dessa ordem, se referindo ao Maria, sobressai a elevada porcentagem dos meninos de várias religiões. Você está colocando, puxando isso para nós. Aí ele diz assim: refiro-me não apenas o das escolas cristãs, mas nas escolas não verifico e nem pondero a exemplificação do próprio mestre. E colocam seus, como Paulo, João, evangelista, João, distantes. Daí acaba se confundindo nessas diretrizes que você está colocando. Tem aí os concílios que foram diversos, que ocorreram, né? E deturpam realmente a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem, que é a mensagem do Cristo. E é isso que nós temos que mudar. E volto a repetir, mesmo estando na doutrina espírita, modifique as suas atitudes. Não traga o passado, não traga o empregado, não traga a tua profissão. É o que Cristo quer, a casa é do Cristo. Né? Às vezes a gente tem irmãos que já se acham dono da casa espírita. Às vezes tem pessoas que estão como coordenador, acha que os outros irmãos são seus funcionários. Né? Então, detalhe, estão arrumando débito para si. Estão arrumando débitos para si. Então, lembra disso. Cada trabalhador é um recurso que Jesus está dando para tratar esse ser humano, como eu também estou em tratamento. E eu não vou atrapalhar o serviço de Jesus. Eu não estou aqui para torturar ninguém. A gente está aqui para auxiliarmos uns aos outros. Vamos lá, Augusto. Erguem basílicas suntuosas, olvidando, esquecendo o templo vivo do próprio Espírito. Olha aqui outra coisa. Fantástico. Então você quer construir um centro espírita maravilhoso, repetindo o passado. Vou pegar novamente o Chico. Tá certo, aqui, essa casa é uma das maiores casas espíritas dentro de Manaus, do Amazonas em si. Essa casa. Tem em torno ali, por dia aqui, quase 1.000 pessoas passam aqui na instituição. Então é uma casa muito grande, é uma casa que tem várias salas, a gente está aqui no ar-condicionado, é necessário, Manaus é muito quente. É bom a gente olhar, por exemplo, quando nós começamos aqui, há 30 anos atrás, não tinha ar-condicionado, era ventilador, mas Manaus não era tão quente. Manaus hoje está mais quente ainda, porque a quantidade de prédios, carros, tudo isso mudou. O pé direito era baixinho, porque era um puxadinho, vocês lembram disso? Era um puxadinho, mas era uma delícia fazer o trabalho que tinha de se fazer. O banheiro ficava bem ali, todo mundo dava descarga, tchau, todo mundo ouvia. Não. Era uma casinha pequenininha, um puxadinho, né? Foi um puxadinho mesmo, porque essa estrutura enorme que vocês estão vendo ali do outro lado, é porque essa instituição ela era um hospital feito pelos militares. E você pode ver aquele outro lado ali, que esse aqui foi um puxadinho, né? Né, Marlene? Então aquilo ali era um hospital administrado pelos militares, um hospital mesmo. E tanto é que tem várias salas, tem os banheiros, tem a enfermaria, é uma estrutura de um hospital. Só que chegou um determinado momento que não deu financeiramente mais para conter, e aí como eles eram militares espíritas, decidiram doar isso aqui e fazer um centro espírita, ou seja, um hospital de almas. A fundação ela tem o quê? 40 e pouquinho anos, né? Acho que 40 e um pouquinho fez agora. 40 e um pouquinho. 40 anos. Então, você vê que ela tem pouco tempo. Eu tenho 33 anos, então quando eu cheguei aqui ela tinha 7, 8 anos, né, Marlizinha? Então, ela se transformou nesse... Então, aquilo ali já estava, era um hospital. Esse lado daqui foi que a gente foi juntando dinheirinho, fazendo isso, fazendo aquilo, cada um fazia uma coisinha e foi contribuindo e ficou essa estrutura muito boa desse lado. E continuam. A gente percebe que estão aperfeiçoando, estão mudando. Porque a gente recebe mais de 1.000 pessoas por dia. Né? Então é toda uma estrutura e que é necessária, mas aqui ele está falando da suntuosidade. Então a gente vê igrejas de ouro, né?
estilos góticas, caríssimos, templos suntuosos. Se a gente for pegar a Casa da Prece lá em Uberaba está a Casa da Prece. É um piso sem ar-condicionado, mas, puxa vida, Uberaba é friozinho. Aqui em Manaus ele não tem condições, né? Mas é uma sala só. Um quarto disso aqui, gente. Divide isso aqui, é um quarto disso aqui. Quantas bênçãos saíram de lá? Só que lá é realmente um ambiente de oração e ele recebia as cartas psicografadas, né? As famosas Mães de Chico, né? E aquilo ali ficava abarrotado de gente. E ele nunca quis crescer. Não, o trabalho era simples, para as pessoas simples se sentirem à vontade naquele ambiente. Então, esse é o cuidado. Uma coisa é a gente manter um lugar limpo, asseado, bom a gente ter ar-condicionado aqui, porque senão a gente já está molhado de suor, porque Manaus é muito úmido. Mas aqui a gente está fugindo da suntuosidade. Porque quando eu começo a ir para esse movimento, que cada vez isso vai se tornando algo pior, a gente deixa de alimentar os necessitados, a gente deixa de fazer uma série de trabalhos, né? Então é esse o cuidado que nós temos que ter, quando começa a ir para esse lado da suntuosidade. A gente sabe que não é uma crítica, é uma informação histórica. A Basílica de São Pedro, para ser criado, em Roma, se você entrar naquilo ali, você vai tomar susto, né? Eu não entrei. Conversando com a Socorro, minha irmã, ela disse, mana... E aí a gente vê algumas coisas, né? Pelo sistema da internet, hoje você acessa. Mas, em Veneza. E como é o nome? São Marcos. Imagina, São Marcos. Não pode nem tirar foto. A Naí está dizendo aqui, é de Veneza, que é de São Marcos, que as paredes são de ouro. Então, isso é a suntuosidade. Aí você consegue enxergar o Cristo lá dentro. Gente, o Cristo, ele evangelizava na beira do lago do Tiberíades, sentado no barco, descalço. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Que é isso que ele está falando aqui. Bora lá. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Aí tem uma nota de Júpiter, nota da editora, é o deus supremo da mitologia romana, senhor dos céus e das terras e dos outros deuses, correspondente a Zeus da mitologia grega, porque lembra que os romanos, vou usar o termo, tá? Eles copiaram um pouco da cultura dos gregos, né? Que a gente sabe que os gregos era ali o início de tudo, grande parte do nosso vocabulário tem origem grega. E é interessante quando ele usa aqui, eu vou ticando, porque a fala do Alexandre é muito importante. Vocês já perceberam que o que a tia mais se atém a comentar? As falas dos espíritos superiores. A história em si a gente não comenta, a história, contando a sua historinha e tal, mas quando eles nos trazem essas lições, nós precisamos parar para praticar. Então, quando ele fala aqui, olha, homenageia o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter. Ou seja, era um reverenciamento todo material. Faziam oferendas para os deuses. Então, nós muitas vezes não continuamos fazendo isso, oferendas materiais para ganhar um troco de Jesus, barganhar com o Pai. Olha, Senhor, como é que é isso hoje, tia? Olha, Senhor, eu estou servindo a sopa, hein? Olha aqui, hein? Eu deixei 6 horas aqui hoje. Olha, Senhor, estou aqui fazendo a caridade. Eu estou aqui, olha, ensinando, Senhor. Presta atenção. Não barganhe com o Cristo. Né? Não barganhe. Então, muitas vezes, a gente faz esse movimento. A gente barganha, faz oferendas, mas com o intuito de receber algo. O que diz o Cristo? Que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, ela não tem nenhum interesse. A verdadeira não tem nenhum interesse. Faz pela alegria de servir e pela alegria de ajudar. Homenageia o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferenças. E suborno é o quê? Eu quero algo, eu vou lá, dou alguma coisa para que a pessoa atenda o meu pedido. Isso é um suborno.
uma troca. É por isso que a gente fala, né, Augusto? O que caracteriza, uma das características de que a gente percebe a evolução de um ser humano é que na prece dele tem muito agradecimento e o pouco pedido que tem é: Senhor, dá-me força para superar o que eu devo superar, aceitar o que eu não posso superar e saber fazer a tua vontade. Então, é aquele ser que já se coloca 100% nas mãos de Deus. Aceitando, sabe, sem se rebelar, sem se revoltar. Senhor, me dá força, me dá coragem. Se nós orarmos o Pai Nosso que está no céu, reverenciando, seja feita, né, a tua vontade. Pai Nosso que está no céu. Reverenciando todo o tempo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede o pão nosso, me dá o pão nosso para a vida inteira, Senhor. Hoje. E aí vem o Jesus e diz: não vos inquieteis com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã. Ele está nos dando terapia para não nos tornarmos pessoas ansiosas. Te concentra no hoje. Amanhã não chegou. É o hoje. Faça o melhor hoje. Isso não é displicência, isso é saúde. Porque se eu fizer o melhor hoje, amanhã é uma consequência do hoje. Se preocupação, pensamento de preocupação resolvesse alguma coisa, o mundo seria uma bênção. Se passar a noite inteira acordado resolvesse o meu dia que virá, não resolve, só me enlouquece. Não vos inquieteis. A cada dia basta o seu dia. Entendeu? Vamos lá mais um pouquinho. Mas ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E, cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhe entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. E esse ai aí é aquele ai de ai, é o ai de dor. Mas ai, esse ai aí é um ai de dor, porque não está com circunflexo. Então ele diz, é uma dor, mas esquecem o coração humano, menospreza o espírito de humanidade. Olha que coisa interessante. É muito legal isso aqui. Gente, eu sou fã do Sr. Alexandre, olha. Quando ele fala dos palavras, é uma palestra de 1 hora. Esquece o coração humano. É o coração humano, é aquela coisa de sensibilidade. Volta lá o exemplo que eu falei. Senhora, não posso, é só 18 horas. Cadê meu coração? Cadê minha sensibilidade? Cadê minha humanidade? Se nós estudarmos, gente, a Inquisição, eu queria te estudar, vai ler o livro Renúncia. Gente, não abram mão. Estudem os 5 romances de Emmanuel. Nós temos verdadeiros tesouros nas nossas mãos. É impossível nós estudarmos uma obra dessa, assim, ticando do jeito que a gente tica. Graças a Deus, as 5 já estão no canal. E você não se tornar um outro ser humano. Então, a obra Renúncia, ela está dentro do processo da Inquisição. E a própria Alcione vai sofrer a perseguição da Inquisição. No livro Renúncia. E ali também vai ter, a gente sempre quando fala da Inquisição, a gente pensa sempre na Inquisição católica, mas houve também a Inquisição protestante, que também perseguiu os católicos. Então a gente precisa, aí você vai ver a perversidade, frieza, o poder. O poder, ele tem a capacidade ainda de nos destruir. E basta um poder pequenininho, uma besteirinha de nada, para a gente começar a
pisar no outro. A gente adora mandar. A gente adora dizer não. Está errado, faça de novo. A gente tem que estar muito atento. Porque a gente precisa trabalhar. Porque se com pouco a gente faz isso, com muito, a gente ia virar um demônio. Demônio na condição de inimigo. Então é por isso que, para nos proteger, Deus não nos dá o poder. Porque se desse, a gente ia perder várias encarnações. Porque iria se comprometer muito. Mas muito mesmo. Então, esquece o coração humano, menospreza o espírito de humanidade, ignora as aflições do povo, e esse povo a quem foram mandados os sacerdotes, nós, os religiosos, a servir. Então, nós estamos aqui para servi-los e não para ignorá-los. Sábado eu fui fazer uma visita numa determinada cidade, uma das mais violentas aqui do estado do Amazonas, e eu conversei com uma senhorinha, saí conversando com todas as mães. Enquanto o pessoal estava ali servindo a refeição, eu fui com uma mãe, com outra mãe, eu queria ouvir a história. E uma delas, a senhora, ela disse: eu recebi 10 facadas do meu esposo alcoolizado. Quem me salvou foi meu filho de 12 anos. 10 facadas. São as histórias dos nossos interiores, né? Ele foi preso e acabou sendo assassinado dentro da prisão. Entre eles lá. Então, quantas vezes a gente não vai para um trabalho e a gente fica ali de braço cruzado? Interaja. Conversa com um, conversa com o outro. Vá ouvir as histórias, se puder ajudar, ajude. Teve uma garotinha que eu olhei para ela e eu já botei um pouco mãe, um pouco tia, né? Os dentinhos dela não estavam legal, uns dentes lindos, mas estava precisando escovar esse dente. Aí eu disse assim: seus dentes são lindos, escove bastante eles. Aí ela disse assim: tia, eu perdi minha escova. Achei tão lindinha. Tia, eu perdi minha escova. Minha irmã mexeu, eu não perdi minha escova. Ninguém sabe onde estava a escova de dente dela. Nós providenciamos uma escova de dente para ela. Coisa tão simples. Então, às vezes, a gente fica enclausurado, né, no nosso mundinho e esquecemos essa grande família. No estudo da obra Entre a Terra e o Céu, o que o Clarencio orienta? O que ele orienta a Odila? A Odila viveu uma vidinha aqui na Terra, só ela e a família. E ele manda ela angariar amigos. Não se limite só à sua famíliazinha. Vamos estender a família universal, porque a gente precisa de amigos. Angarieis amigos. Orienta. Então, é esse movimento. Se a gente viver só no nosso mundinho, cadê a nossa família universal, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Ignora as aflições do povo, a quem foram mandados o quê? Servir. Se somos trabalhadores, é para servir. E cegos aos próprios desvarios, porque não enxergam. Não enxergam os absurdos que está fazendo. Nós também. Não enxergamos os absurdos que estamos fazendo, os desvarios. Ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade. Eu tenho certeza que eu sou um espírito superior. E você olha para as pessoas assim, ó, de cima. Exatamente, uma maldade criminosa, né? Ainda aguarda um céu que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Crime. É um crime. Uma palavra mal posta, você pode matar uma pessoa. Isso é um crime. Uma palavra. E a ociosidade cruel. Porque existe aquela ociosidade de tô nem aí. Mas tem aquela ociosidade, tu vendo a multidão faminta, tu tá vendo. Aí ele chama de uma ociosidade o quê?
cruel. E cruel por quê? Porque, meus irmãos, uma coisa é eu não conhecer a lei. A outra coisa é eu conhecer a lei e ainda assim continuar. Isso é crueldade. Isso me torna um ser humano cruel. Eu sei, eu ensino, eu prego, eu exijo e não vivo. Dói, 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 despir-me assim, né? Dá para ir mais um pouquinho, Augusto? Bora lá. Alexandre, neste ponto das elucidações, né, dos esclarecimentos, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam, corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Então ele deu duas informações aí. Ele diz que para estas pessoas que tiveram esse comportamento que nós estávamos aqui comentando, ele diz, alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. Então, alguns se apercebem em erro, reconhecem que erraram e sofrem as consequências disso. Outros não aceitam, se rebelam, se revoltam e aí faz o quê? Aqui, ó. A maioria, e olha, meus irmãos, quando os espíritos dizem a maioria, é a maioria mesmo. Então, poucos são aqueles religiosos, sacerdotes, que fazem verdadeiramente uma avaliação e diz, realmente eu errei feio, sou merecedor desse sofrimento. Outros não, têm certeza que... Gente, vocês já leram a obra Libertação? Quem era Gregório? Entendete? E ele abriu mão, ele fez o movimento, ele reconheceu os seus erros. Gente, volto a repetir. Um dos movimentos da humildade é reconhecer o seu erro e pedir perdão. No dia a dia. Se eu tenho dificuldade para fazer isso, alerta, blém, 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 blém. É um alerta. Comece a fazer, porque não pensa que eu vou desencarnar e vou começar a fazer. Não vou, eu vou continuar renitente, que nem esses aqui. Porque voltar atrás e dizer, me desculpe, isso é um ato de humildade. Então a gente acha que humildade é falar baixinho, vestir uma roupa simplesinha, não. Isso é atos externos. Humildade é um ato interno, é uma ação. Não é uma aparência, é uma ação. E um dos movimentos é eu aprender a pedir desculpas. Desculpas, me perdoe. Falei uma colocação, olha, eu falei algo que não foi legal. E se eu só consigo fazer isso se eu ainda chegar em casa e fazer uma reflexão do meu dia. Se eu não fizer isso, eu também não vou perceber. Nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, dormindo, adormecidos. Então, nós precisamos fazer esse processo de autorreflexão e exercitar. No dia que você perceber que você pisou na bola, não titubeie. Meu irmão, minha irmã, me desculpe. Me desculpe. Recordo um dia desse, a Tereza, minha irmã, ela fez uma pergunta, não sei o quê, eu estava com tanta dor nesse dia, tão impaciente, com tanta coisa para resolver e com um braço limitado, e eu dei uma resposta zangada. O tom, foi o tom. E aquilo me incomodou profundamente. Imediatamente eu fui lá com ela, minha irmã, me desculpe, você tem me ajudado tanto, e o tom da minha resposta foi agressivo. Você me perdoe. Na hora, e eu estou falando isso para você, mas eu estou exigindo isso de mim. E compartilho com vocês. A gente precisa, todos nós, precisamos fazer esse movimento. O que a gente faz normalmente?
A gente não volta para pedir desculpa. Começa a tentar falar doce com a pessoa, dar um presentinho e fica mais... Não, peça desculpa. Porque esse movimento que a gente vai fazendo pela beirada, o nome disso é vaidade e orgulho. Volte e dê a mão à palmatória. Está aqui, ó, eu errei. Me desculpa. Isso sim também é um exercício de humildade. Não adianta dar presentinho, ficar com um sorrisinho maravilhoso, né? Não. Vá lá. Ai, Constância, é muito difícil. É difícil por quê? Orgulho. Então, ele está muito grande dentro de mim. Então, o nosso trabalho, ele deve ser feito aqui. Se eu não fizer isso aqui, não pensa que vai cair um pozinho do pidim-pim-pim no mundo espiritual e eu vou ter maior facilidade de aceitar e dizer, não, me desculpa, eu realmente errei na minha encarnação inteira. Eu realmente fui muito vaidoso. Por isso que ele diz que é o quê? A maioria, gente. A maioria faz o quê? Fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade. Qual é o processo de readaptação? Eu não sou o que eu pensava que eu era. Eu não sou um ser superior. Porque imagina que as pessoas passarem e beijarem as tuas mãos e a pessoa se ajoelhando e você tem certeza que você é o cara. É a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. A pessoa está ali no púlpito, aquela multidão ali ouvindo, batendo palma, e diz, sou eu, esse cara sou eu. E de repente, de uma hora para outra, ele vai dizer, eu nem era esse cara todo? Não vai. Porque o orgulho está ali em ebulição. Então, tenhamos muito cuidado com os púlpitos, com os elogios, com as nossas atitudes, com os títulos. Os títulos também fazem um estrago muito grande. Quando eu estou numa posição aparentemente superior e que eu tenho alguém submetido a mim, qual é a minha posição? Como é que eu faço? Passamos uma reflexão. Vamos só finalizar esse parágrafo, Augusto? Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Fantástico. É aquilo que a gente tem aprendido. O mal que tem a capacidade de me destruir é o mal que está dentro de mim mesmo. Só tem uma pessoa que tem capacidade de se destruir. É essa pessoa que está dentro de mim mesmo. Como também essa é a única pessoa que pode me conduzir ao Cristo, que é o esforço para me tornar um humano melhor. Então, a gente fala do inferno, por exemplo, a gente poderia estar aqui só falando de obsessores, só falando das investidas dos obsessores. A gente apenas está mudando o nome. A responsabilidade era de Satanás, agora a responsabilidade é do obsessor. E eu estou tirando a minha responsabilidade. Eu posso aqui estar falando só de umbral, de vale. Eu apenas fiz uma mudança em relação ao inferno. Então, o que nós temos que fazer? Por que a gente pega um estudo desse e vai ticando? Nós estamos mexendo aqui com o quê? Com o nosso mundo íntimo. Nós estamos fazendo uma autorreflexão. E esse é o propósito. É para isso que a religião serve. Para nos religar a Deus. Religião é religar, né? Religare, latim. Então, se nós pegarmos os estudos do Cristo, o estudo do Evangelho, fazer uma leitura en passant, sem entender nada, e achar que o dever está cumprido, isso é um ritual. O que é um ritual? É algo que eu faço sempre e que isso não atinge meu mundo íntimo.
é algo externo. Então a gente pode fazer do evangelho no lar um ritual. Algo externo. Sem pegar aquelas lições para fazer uma autorreflexão. E a gente faz aquilo como um ritual, como se estivesse dando banho na casa para ter proteção dos espíritos nobres. E não é isso. Entendeu? Foi bom, gente? Algum comentário? Hoje foi bem ticadinho, né? Nenhuma pergunta? Marlizinha, deu para compreender, Marlizinha? Algum comentário? Alguma pergunta? Todo mundo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Qual é a nossa diretriz verdadeira? Existe uma. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Outra diretriz que nós não podemos esquecer: a casa é de Jesus, a casa não é minha. O trabalho é de Jesus, o trabalho não é meu. Então, quantas vezes nós queremos fazer do jeito que a gente quer, abrindo mão da vontade do Cristo? Olha, gente, todo o trabalho, quando a gente convida alguém, né? Minha irmã, vem cá, vamos trabalhar. Você sabe por que Jesus está fazendo isso? Ele quer te tratar, ele quer me tratar. Quando ele nos convida ao trabalho, é porque ele quer nos tratar. E a melhor forma é trabalhando. Então, uma das características de um espírito superior é porque a referência dele é o Cristo. E como a referência dele é o Cristo, que é o modelo e guia da humanidade, ele já percebe que ele é uma pulga. Então, quando nós verdadeiramente tivermos o Cristo como referência, nós vamos começar a nos identificar como uma pulguinha. O que caracteriza, uma das características de que a gente percebe a evolução de um ser humano é que na prece dele tem muito agradecimento e o pouco pedido que tem é: Senhor, dá-me força para superar o que eu devo superar, aceitar o que eu não posso superar e saber fazer a tua vontade. Então é aquele ser que já se coloca 100% nas mãos de Deus. Aceitando, sabe, sem se rebelar, sem se revoltar. Um dos movimentos da humildade é reconhecer o seu erro e pedir perdão. No dia a dia, se eu tenho dificuldade para fazer isso, alerta, blém, 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 blém. É um alerta. Comece a fazer, porque não pensa que eu vou desencarnar e vou começar a fazer. Não vou, eu vou continuar renitente, que nem esses aqui. Porque voltar atrás e dizer me desculpe, isso é um ato de humildade. O mal que tem a capacidade de me destruir é o mal que está dentro de mim mesmo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amigo Paulo, você ora pra gente? Positivo. Então, pensando na
a figura luminosa, radiosa do nosso Mestre Jesus. Sobre esse ambiente, sobre todos nós, falemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que formos perdoando a quem tivermos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Jesus de Nazaré, Mestre e amado amigo, te agradecemos imensamente por essa oportunidade que temos de refletirmos sobre a grandeza do mundo espiritual relacionado conosco aqui encarnado. Senhor Jesus, que possamos, nesse processo evolutivo, nos aproximarmos de Ti, que a vossa misericórdia esteja conosco a nos auxiliar. E assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.